né, e um maior investimento no processo de produção. As pessoas em geral sabem a diferença entre convencional e orgânico? A Emater fez uma pesquisa em 2006 que apontou que aproximadamente 30% das pessoas do Distrito Federal têm uma boa noção do que é um alimento orgânico. E em torno de 70% das pessoas só ouviram falar ou realmente não sabiam o que era o conceito de orgânico. O agricultor fatura. Para auxiliar aqui nos trabalhos. Queira nos auxiliar aqui, deputado, fazendo a leitura aqui do expediente. Senhor presidente, deputado Milton Barbosa, nós temos aqui mensagem número 239 de 2009 do Poder Executivo, a mensagem número 240 de 2009 do Poder Executivo, mensagem 241 de 2009 do Poder Executivo, mensagem 242 de 2009 do Poder Executivo, a mensagem número 253 de 2009 do Poder Executivo, mensagem 254 de 2009 do Poder Executivo, mensagem 252 de 2009 do Poder Executivo, mensagem número 254 de 2009 do Poder Executivo, um projeto de lei do deputado Rony Nemer, um projeto de decreto legislativo do deputado Rogério Ulisses, um projeto de decreto legislativo do deputado Leonardo Prudente, requerimento do deputado Eurídice Brito, 2 requerimentos do deputado Érico Cocai, 7 indicações do deputado Rony Nemer, uma indicação do deputado Raimundo Ribeiro, 2 moções do deputado Bispo Renato. Nós temos também a ata sucinta da 72ª sessão ordinária, de 1º de setembro de 2009, e a ata sucinta da 26ª sessão extraordinária, ata sucinta da 73ª sessão ordinária, de 2 de setembro de 2009, ata sucinta da 27ª sessão extraordinária, de 2 de setembro de 2009, ata sucinta da 28ª sessão extraordinária de 2 de setembro de 2009 e a ata sucinta da 74ª sessão ordinária de 3 de setembro de 2009. Solicito a Vossa Excelência que dê, então, por lida e aprovada as atas, não necessitando, portanto, da leitura das mesmas. Aprovado. Vamos agora dar início ao pequeno expediente. Eu vou chamar para fazer uso da palavra o deputado Geraldo Naves, do DEM. Deputado Geraldo Naves. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Por favor. Pode. Com a palavra o deputado Geraldo Naves, do DEM. Pela liderança do DEM. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a bem da verdade, o pronunciamento que faço aqui hoje, ele vai em questão de questionamento. Eu fiquei um pouco assustado nesse final de semana e fiz uma apuração e descobri que as delegacias do Distrito Federal o delegado de plantão está ocupando
tomando conta, às vezes, de uma delegacia, 2 delegacias, segundo a informação, 3 delegacias. Então, por exemplo, o delegado da 17ª DP, lá de Taguatinga, no plantão ele responde pela 12ª, talvez até pela 21ª. Então você procura uma delegacia, lá não tem o delegado de plantão, tem que avisar lá na outra delegacia que tem uma ocorrência X que ele tem que ir para lá. Segundo o deputado Cristiano Araújo, está faltando escrivão também. O escrivão está dando duplo. Então, você encontra uma delegacia, como eu encontrei nesse final de semana, delegacia do Lago Norte, apenas com dois agentes. Agora, eu fiquei mais assustado ainda quando chegou a perícia para verificar o local. Aí eu descubro que os peritos tinham que atender Paranoá, Sobradinho, uma equipe só, e percorrer Brasília inteiro. Aí ele me disse: senhor Geraldo, está faltando perito. Eu falei: mas por quê? Aí ele virou para mim e falou: olha, tem perito que está acumulando função. Na Câmara Legislativa tem perito, devia estar na perícia, tem perito. Eu falei: mas como na Câmara Legislativa tem perito onde? Ele falou: no gabinete do deputado Milton Barbosa tem 2 peritos. Aqui eu não estou, eu estou citando a conversa. Eu falei: senhor Geraldo, mas esse não é o problema, entraram 40 peritos agora, mas falta recursos. Falta recursos e mais recursos que estão faltando na perícia do Distrito Federal. Então nós ficamos preocupados, ou seja, eu fiquei mais preocupado ainda. Aí me disse ele: se não houver uma preocupação com a direção-geral da polícia em construir um local decente para a perícia trabalhar, em breve o nosso depósito e os nossos arquivos e o material que nós temos pode pegar fogo, porque lá está um lixo. Então a denúncia, ela é séria, ela procede. Por que um órgão tão importante como a perícia técnica, competentíssima do Distrito Federal, está relegada? Né? Eu não sei se eu estou falando aqui bobagem, mas essa é uma reclamação que veio da própria polícia, do seio da própria polícia. Por que não valorizar a perícia técnica tão importante no dia de hoje? Tantos são valorizados no Brasil, aí vamos chamar o perito fulano, vamos chamar o ciclano, mas e a perícia técnica de Brasília, com a qualificação, com os cursos, com o treinamento que eles têm, que é digno de nota 1000, nem 10 a gente não dá. Por que não tem aquele carinho desejado? Então fica essa questão para encerrar e para estar dentro do tempo, que os delegados estão acumulando, os delegados plantonistas, delegacias. Então um está respondendo pela 2ª DP, ao mesmo tempo ele responde pela 9ª DP nos plantões. E os escrivões fazem a mesma coisa. Eu só estou perguntando, perguntar não ofende. Obrigado. Muito obrigado, deputado Geraldo Naves. Agora, para fazer uso da palavra, como líder do PT, a deputada Érica Cocai, que falará depois. Vou chamar o deputado Regufe, pelo PDT. Abre mão. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Benício Tavares. Deputado Rogério Ulisses, pelo Bloco Parlamentar Democrático Progressista. Senhor presidente, queria aqui cumprimentar todos os parlamentares que estão presentes nessa sessão, deputada Euridice Brito, deputada Érica Cocai,
deputado Chico Leite, deputado Cristiano Araújo, deputado Regufe, Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, e dizer que ocupo essa tribuna hoje para tratar de um assunto muito grave, em especial para a cidade de São Sebastião. Nós tivemos um acidente no sábado que vitimou 3 jovens. Esse acidente aconteceu na DF 463, que é a avenida que dá acesso à cidade de São Sebastião. Aquela avenida parece um cemitério. Às suas margens, a quantidade de cruzes e de mortes que já ocorreram na DF 463. O governador Arruda conseguiu atenuar um pouco o problema da avenida na medida em que construiu uma ciclovia às margens da DF 463. Salvou muitas vidas. Mas, infelizmente, o que nós queremos, de fato, é a duplicação da 463. Eu fiz uma emenda, nós temos, por ano, 5 milhões em emendas individuais. Eu fiz uma emenda de 3 milhões de reais, uma emenda de 3 milhões de reais, uma emenda individual para duplicação da DF 463. E, conversando com o Tanizini, que é o diretor do DR, não há previsão de duplicação da DF 463, ainda que tenha sido feita uma emenda de 3 milhões de reais. O que eles estão fazendo, deputado Érico Cocai, é simplesmente o acesso ao bairro Mangueiral. E aí eu queria, dessa tribuna, perguntar ao diretor do DR, ao senhor Tanizini, o que será da DF 463 quando, de um lado, você tiver o Jardim Botânico 3, totalmente ocupado, porque ele já foi todo vendido, licitado. Do outro lado, o bairro Mangueiral, que vai ter um adensamento ali de pelo menos umas 30 a 40 mil pessoas, e a cidade de São Sebastião, com seus 110 mil habitantes. Se hoje a DF 463 já é um grande problema para os moradores de São Sebastião, com o adensamento do Jardim Botânico 3 e com o adensamento do bairro Mangueiral, sem dúvida nenhuma, você terá ainda um número muito maior de acidentes, vítimas fatais, como aconteceu nesse final de semana com 3 jovens. E eu queria aqui fazer um apelo, então. Um apelo para que o governo tivesse sensibilidade e duplicasse aquela avenida. E o interessante é que uma obra muito mais cara que a duplicação da DF 463, que é a DF que dá acesso à DF 140, essa está sendo duplicada até o condomínio Mônaco, aonde você tem um número muito menor de habitantes. Não dá para entender, deputado Charles. Por que o governo investe para duplicar a avenida que dá acesso à DF 140 e não faz a avenida que dá acesso a São Sebastião? Será que é porque aqui dá acesso à DF 140 vai atender os condomínios de luxo que foram autorizados no PEDOT? Será que é por isso que ela está sendo duplicada, enquanto a DF 463, que está sendo capa de jornal por causa de acidente, não recebe recurso para duplicação? Eu sei que o governador Arruda está viajando e talvez não tenha acesso a essa fala, mas eu vou iniciar, deputado Wilson Lima, nessa semana, uma peregrinação. Vou à Secretaria de Obras, vou ao DR, vou tentar ver se consigo sensibilizar, deputado Eurídice Brito, e Vossa Excelência, que é líder do governo, me ajude nessa tarefa. A DF 463 precisa ser duplicada. Ela não suporta mais. Ela não suporta mais, deputado Chico Leite, a quantidade de carros, ônibus, caminhões que trafegam diariamente. E é impressionante. Todos os acidentes que ocorrem na DF 463 têm vítimas fatais. Pela velocidade que é imposta na via, pelas péssimas condições do asfalto, pela falta de sinalização, pela falta de iluminação. Então eu concluo, senhor presidente, fazendo daqui esse apelo ao DR, ao senhor Tanizini, queria... Quero concluir fazendo esse apelo
dupliquem a DF 463. Existe uma emenda de 3 milhões de reais, uma emenda individual, feita por esse parlamentar que vos fala. Usem essa emenda. Você não tem o orçamentário, mas não tem o financeiro. O governador Arruda está dizendo que não tem recurso para fazer obras no Distrito Federal, mas continua comprometido com o VLT, por exemplo. Essa obra é importante. Essa obra salva vidas. Essa obra vai dar condições do bairro Mangueiral existir, vai dar condições do Jardim Botânico 3 existir. Sem a duplicação da 463, é uma irresponsabilidade instaurar o Mangueiral e instaurar o Jardim Botânico 3. E é o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Chamar agora a deputada Érica Cocai para fazer uso da palavra, antes, porém, passando a presidência com todas as honras para o deputado Wilson Lima. Ô, Wilson, vai falar não? Eu estou de acordo com as palavras do deputado Rogério Ulisses, até porque quando se pensa em fazer um adensamento, adensar a cidade, tem que se pensar na cidade como um todo, inclusive nas vias de acesso à própria cidade. Não se pode pensar no adensamento sem se considerar as suas repercussões. Mas venho aqui, senhor presidente, para falar que amanhã, dia 9, será dia de luta e luto dos médicos da rede pública. Ora, os profissionais de saúde amanhã se posicionam em luto, mas através da sua própria luta contra as péssimas condições de saúde que são obrigados a enfrentar todos os dias. Todos os dias, esses profissionais de saúde têm que disputar uma maca. Muitas vezes, a direção de um hospital disputa com o Corpo de Bombeiros a maca do Corpo de Bombeiros que transportam as pessoas vítimas de acidentes. Então, portanto, a solidariedade da bancada do Partido dos Trabalhadores, a luta desses profissionais que, digo, se não tivessem a qualidade que têm, a saúde estaria muito mais mergulhada, sem escafandro, no caos em que nós vivenciamos hoje, atestado inclusive em pesquisas. Há uma pesquisa que diz que a saúde do Distrito Federal está em último lugar de todo o Brasil. Inusitadamente, aqui é onde temos o maior orçamento per capita. Os médicos, sindicatos médicos, fez uma pesquisa de opinião através da Vox Populi, que ela fala por si, fala pelo aquilo que nós já constatamos. Primeiro, que a avaliação da população sobre os cuidados e o atendimento médico é uma avaliação extremamente positiva. E a tentativa do governo, que várias vezes tenta culpar os profissionais de saúde pelo caos na saúde, ela agride a inteligência da população, e a pesquisa indica que a população do Distrito Federal diz que a responsabilidade pelo caos na saúde é do governador ou do governo do Distrito Federal. E nesse sentido, muito mais da metade das pessoas, os usuários de saúde, apontam a qualidade do atendimento médico. Posso fazer uma parte, deputada? Pois não, deputado Charles. Deputada Érica Cocai, o Sindicato dos Médicos, amanhã, realmente sugeriu que todos os médicos atendessem de luto, porque não consegue ter um entendimento. E eu acho que tem razão. Sabe por quê que tem razão? Foram umas pessoas para fazer negociação que não tinham autoridade nem autonomia para fazê-la. Aí não sustentou as negociações, que primeiro era a incorporação da GAN, primeiro era a produtividade, depois a incorporação da GAN, voltaram, aí resolveu-se ter um aumento linear de 7% e 8%, 7% no mês, 8% no outro. Aí depois tudo acertado, voltaram atrás, que era só 7, 4,9%. Assim, ninguém aguenta realmente, e aí, uma hora as coisas acontecem de parar, não é verdade? Então é só isso, deputada. Muito obrigado. Com certeza, os profissionais reagem, mas é feliz da categoria, que é o
questionar as condições em que está submetido, defende os interesses do conjunto da sociedade, porque os médicos reivindicam, sim, um reajuste salarial absolutamente justo, necessário, mas reivindicam melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho significa sair do marco abaixo da linha da civilização. Abaixo da linha da civilização. Não ter uma maca, não ter uma cama, muitas vezes não ter materiais absolutamente básicos. Por um período largo, o hospital, o Agarram, ficou sem álcool para atender as pessoas. Enfim, nós estamos aqui para dizer que a saúde do Distrito Federal não faz jus à sua gestão, e é claro e óbvio que o problema não são recursos, o problema está pautado na gestão, porque de 378 milhões que foram depositados na conta do fundo do Distrito Federal, nós tínhamos em março ainda 248 milhões, depósito que veio do governo federal. E é óbvio que o problema não são falta de recursos. A discussão é a insuficiência, a incapacidade e a uma parte, deputada, convicção que este governo tem de que há que se terceirizar e trabalhar na lógica do Estado mínimo, já derrotada pela população. A parte do deputado Chico Leite. Deputada Érica, esse ato de amanhã é um ato não apenas da entidade, mas é um ato que faz jus ao que tem reclamado toda a população do Distrito Federal. O GDF repassou 5 vezes mais recursos a hospitais e clínicas particulares do que investiu na rede pública de saúde, até agosto deste ano agora. O governo até agora só investiu 8% dos recursos para investimento em saúde. E o caos da saúde, sinceramente, não é, como alega a gestão da secretaria, decorrente da falta de recursos ou da pressão da população do entorno sobre os hospitais do DF apenas. O modelo de gestão adotado pelo governo local, que prioriza o repasse de recursos às empresas privadas e não o investimento em equipamentos públicos e servidores capacitados, tem como resultado a precarização do serviço. Milhões de reais que deveriam melhorar os hospitais e postos de saúde estão aumentando o lucro das clínicas particulares. Nesse período, deputado Charles, deputado Cristiano, foram destinados 12 milhões, pouco mais de 12 milhões para a compra de equipamentos permanentes, reformas ou construções de unidade de saúde. No mesmo período, deputada Érica, o valor destinado à iniciativa privada foi de quase 62 milhões, para cobrir tratamentos e cirurgias que não puderam ser realizados na rede pública. Ao Hospital de Santa Maria, presidente Wilson Lima, deputado Milton, que é o modelo de teste do GDF para a terceirização de saúde, já foram repassados 14 milhões e meio de reais. É preciso notar, deputada Érica, permita-me, que o orçamento do Distrito Federal para 2009 prevê 158 milhões para investimento em saúde. Desse montante, no entanto, menos de 13 milhões foram gastos até agora, o que equivale a uma execução orçamentária na casa apenas, deputado Charles, vocês que vem da saúde, deputado Cristiano Araújo, deputado Regufe, a 8%. Para se ter uma ideia de como o governo não trata a saúde, permita-me, como prioridade, privilegiando empreiteiras, a Secretaria de Saúde gastou 12 milhões só com contratos de empresas que prestam serviços gráficos em 2008. Isso leva, lamentavelmente, a cidadã e o cidadão, deputada Érica, e com certeza Vossa Excelência, com esse trabalho profícuo, a se fazer uma pergunta. Qual é a real prioridade desse governo? Com certeza a prioridade não é o SUS que está sendo colocado em risco por esse governo. Só para se ter uma ideia, foi empenhado no programa de manutenção e conservação de frota de veículos da Secretaria de Saúde, até o dia 3 de novembro, pouco mais 3 milhões e 800 mil. O governo contratou
empresas terceirizadas para suprir a rede com ambulâncias por 1.650.000. Não sabemos ainda, e já fizemos o requerimento de informação, se será uma única parcela. E há notícias de que a nossa frota de ambulância, no HRT, por exemplo, estando em condição de uso, está ociosa, está parada. O governo contratou não apenas os veículos, mas contratou também os motoristas. Os nossos motoristas estão ociosos na rede de saúde, porque se contratou por 1.650.000. Para se ter uma ideia desses dados já apontados pelo deputado Chico Leite, que em verdade atualizados, o governo investiu 13.266.000 e só para a Real Sociedade Espanhola, que não está funcionando na sua totalidade, pagou 14.800.000. O governo gastou 195.633.187 reais para pagar empresas privadas sem licitação. Esse é o montante do que foi gasto em empresas sem licitações. Portanto, a pesquisa, tanto que foi feita pelos sindicatos médicos, como a pesquisa que foi feita em nível nacional, que aponta que o DF é a unidade que mais recebe recursos para a saúde e a pior gestão. Então, nesse sentido, é que a nossa profunda solidariedade e que esta casa deveria aqui... Estarei apresentando uma moção para que esta casa possa expressar de forma inequívoca sua solidariedade com esta categoria dos médicos aqui do Distrito Federal, que tem trabalhado de forma incansável para possibilitar que estas condições adversas de uma saúde vergada à iniciativa privada possam ser minimizadas. E digo tudo isso sem muito medo de errar, porque o deputado Chico Leite falava de 12 milhões se gastou para a Unirepro, e eu digo, se o material gráfico, os formulários, receituários, fosse feito na gráfica da Secretaria de Saúde, esse valor, o valor unitário de cada um desses formulários não sairia por mais que 3 centavos. O governo paga para a Uniretro 30 centavos. Portanto, eu diria que todo apoio à luta dos profissionais médicos e que a saúde possa ter a sua gestão voltada para o atendimento. É preciso que tenhamos claro que o SUS é o maior programa de inclusão do Brasil. O maior programa de inclusão do Brasil e que tem sido modelo de atenção à saúde para vários países. Por isso, a Unesco discute colocar o SUS, Sistema Único de Saúde, na categoria de patrimônio imaterial da humanidade. Que a saúde, portanto, elimine a má gestão da qual tem sido vítima, inclusive reconhecida pelo próprio governador de São Paulo, José Serra, que na solenidade, ao ler o nome dos secretários, viu que ali estava o nome do secretário Augusto Carvalho e disse: mas o Augusto Carvalho é secretário de saúde? E o que ele entende de saúde? São palavras de José Serra, não são minhas, mas eu pergunto, o que ele entende de saúde? No comunicado ainda de líderes, o deputado Milton Barbosa. Senhor presidente, com som, fica melhor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, deputado Wilson Lima, deputado Raimundo Ribeiro, deputada Eurides Brito, deputado Charles e outros deputados que aqui estão, queria comunicar com muito pesar o falecimento da doutora Carmen Maria Alencar Tibal de Oliveira Lima. Ela é funcionária do Integra, esposa do doutor Ricardo, um ginecologista do HMIB, e que faleceu nessa madrugada. E o sepultamento será às 18 horas no Campo da Esperança, o velório na Capela 7. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente o discurso dos deputados Chico Leite e da deputada Érica Cocai,
e comungo da opinião das dificuldades que o sistema de saúde do Distrito Federal passa no momento. Agora, é preciso ser solidário não só com os médicos que são servidores denodados e que dedicam suas vidas à medicina. É preciso ser solidário também com o enfermeiro, com o auxiliar de enfermagem, com o farmacêutico, com o anestesista, com o atendente, enfim, com todos aqueles que integram a carreira de saúde. Agora, sejam quais forem as dificuldades por que passe uma instituição, no caso aqui da saúde, não é crível que se admita falta de médicos nos plantões, como nós vimos aí há 2, 3 semanas. Um médico só para atender 400 pessoas no agarrão. Está faltando gestão, mas o médico não deveria faltar. Se faltar, como eu disse nas vezes anteriores, é igual na polícia. Faltou o delegado de plantão, você dá um jeito de colocar outro no lugar. Não é admissível que hospitais igual Samambaia, com a demanda que tem, Ceilândia com a demanda que tem, Taguatinga com a demanda que tem, não tem um profissional de plantão, como ocorreu e a televisão noticiou. Então é preciso se solidarizar, sim, com as condições de trabalho, com os salários que são baixos, todos nós somos solidários. Agora, faltar plantão, quem sofre é o coitado lá que está à busca de atendimento. Não deve faltar, o cidadão só deve faltar quando tiver um motivo justo. E aí a Secretaria de Saúde tem que ter um sistema de reposição, porque o paciente não pode ficar à mercê do cidadão que não for o plantão. Deputado Charles. Deputado Milton, realmente eu também concordo com Vossa Excelência. Nós temos que fazer a saúde como um todo. O nível médio realmente também tem que ser olhado com carinho. Agora, essa questão da falta do médico no plantão, se ele faltar porque ele prevaricou, seja lá o que for, ele não quiser ir, falta também gestão. É isso que eu acabei de falar. Falta gestão, tem que punir aquele médico que não for trabalhar, ele escalado não for, tem que ser punido. Agora, se não tem quem cobra, se não há gestão, como é que vai fazer? O modelo já é ruim, não tiver gestão, fica difícil. Né? E agora, muitas vezes, deputado Milton Barbosa, não tem realmente, é o médico escalado, porque nem a escala se faz, às vezes, adequadamente. Na Ceilândia, nós sabemos que o médico clínico ficou quase lá, umas 2 semanas, só um clínico dentro de um pronto-socorro daquela magnitude. Aí, realmente, é o que você falou, não é crível uma questão dessa. Exato. A gente quer emprestar todo apoio para melhorar a gestão da saúde. Agora, a gente não pode também admitir falhas, como nós acabamos de falar aqui agora. Senhor presidente, eu vou encerrar chamando a atenção dos deputados para uma situação que eu vivi utilizando o Banco Neto do BRB. Eu estou tentando há uma semana, viu, deputado Érico Cocai? Estou tentando há uma semana transferir um recurso da minha conta para um banco, inclusive fora de Brasília. E não consegui passar. Aí liguei para o banco, perguntei o que estava se passando. Disseram o seguinte, que para evitar, olha bem que absurdo um cabeça de cuia desse, pensando nisso, para evitar lavagem de dinheiro, eles estão exigindo do correntista que vá à agência bancária e diga para que conta quer passar, quer fazer a transferência bancária. Olha, o BRB já é antipático no meio dos funcionários, servidores, no meio do correntista. E com as medidas dessas, como é que fica? Dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. Se alguém achar que tem lavagem de dinheiro, vai lá no COAF para investigar. Aliás, foi por falta de comunicação
ao COAF que o BRB obrou mal naquelas situações que nós vimos aqui. Por que não avisa? Aí eles vão ver que eu estou precisando realmente de numerário para ajudar as pessoas, né? Então eu não posso concordar com isso. E olha, eu vou falar aqui a semana que vem, esperar o governador chegar, sobre a pretensão desse presidente do BRB querendo levar o banco para outros estados, quando aqui o BRB ainda não cumpriu sua obrigação. E eu vou demonstrar por A mais B. Muito obrigado, senhor presidente. No uso do comunicado de líderes, deputada Eurídice Brito, pela liderança do governo. Desculpa, deputada. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, é um prazer, senhor presidente, dizer que hoje no dia em que estamos comemorando o Dia Internacional da Alfabetização de Adultos, data escolhida pela Unesco para que no mundo todo as pessoas possam lembrar e agir para debelar ou minimizar esse flagelo que ainda assola tantos países, nós registrarmos com muita alegria que de 2007 para cá o Distrito Federal já conseguiu entregar certificados de alfabetização de adultos num programa do governo local a 45 mil pessoas que concluíram as classes de alfabetização. Particularmente, eu me sinto muito feliz por aqui registrar este fato, porque tive a oportunidade, no início do governo, de assumir a gerência do programa de alfabetização de adultos, quando não só concebemos, como implantamos as primeiras classes do programa ABCDF, que vem desde lá, trabalhando em todas as comunidades do Distrito Federal, matriculando alunos, buscando, criando incentivos para evitar, ou pelo menos reduzir a taxa de evasão tão comum em cursos dessa natureza, e os resultados estão realmente nos surpreendendo. A comunidade tem se reunido para ajudar, o papel de catalisador tem sido na comunidade, a começar pela exigência de que o alfabetizador resida na sua própria comunidade, que ele trabalhe na busca pelos alunos, e agora partindo para igrejas também, partindo para outras organizações sociais, entidades que querem trabalhar, que querem ajudar na erradicação do analfabetismo. Então, neste Dia Internacional do Analfabetismo, nós temos a alegria de registrar que o Distrito Federal tem dado, agora no governo Arruda, a sua contribuição para a melhoria com a redução efetiva da taxa de analfabetos no Distrito Federal. Isso, portanto, é muito compensador. Na tarde de ontem, aliás, o dia 7 de setembro, ontem, foi um dia extremamente agradável. Pela manhã tivemos a oportunidade de participar da solenidade do 7 de setembro, quando vimos lado a lado alunos de rede pública do Distrito Federal, as forças e representantes das Forças Armadas, organizadas pela União, num dos desfiles mais bonitos que Brasília já pôde presenciar, participando também o presidente da França, Sarkozy.
À tarde, numa outra cerimônia extremamente importante para Brasília, assistimos ali à confirmação da França, através de seu presidente, o presidente Sarkozy, de financiamento para ajudar na construção do veículo leve sobre trilho aqui no Distrito Federal. E Brasília deverá ser a primeira capital da América Latina, a primeira cidade na América Latina que venha contar com o VLT. Foi realmente uma manifestação muito bonita. O presidente da França, contrariando toda a sua ostensiva força de segurança, desobedeceu-os, quebrou absolutamente todo o protocolo e foi cumprimentar a multidão que se aglomerava ali para assistir o compromisso França com o governo do Distrito Federal para a construção do VLT. Foi, portanto, um 7 de setembro com o Brasil grande. Nós acompanhamos, tanto no desfile pela manhã, a empolgação dos brasileiros que ali chegaram realmente para assistir, e à tarde essa cerimônia que beneficiará, sem dúvida alguma, a população do Distrito Federal com a implantação ali do VLT. Isso, para nós, nos deixa realmente, pois sabemos que o crescimento da população e o planejamento de uma cidade que não previa que todos se locomovessem com suas conduções próprias tem sido o provocador dos constantes congestionamentos do trânsito, principalmente neste setor comercial sul, à noite nas avenidas onde se localizam os cursos superiores, tem sido quase que impossível as pessoas transitarem por essas regiões, por esses lugares. E queremos crer que essa ênfase, este apoio ao transporte coletivo de boa qualidade poderá realmente ser a solução para o problema do transporte em Brasília. Muito obrigada, senhor presidente. Está encerrado o comunicado de líderes. Passamos ao comunicado de parlamentares. Primeiro deputado inscrito falar, deputado Geraldo Naves. Vossa Excelência, está com a palavra. Observando pela folha de presença, nós temos quórum regimental. E, havendo quórum regimental, nós podemos combinar de apreciação dos vetos para a pauta. Veio a líder do governo aí e a líder da oposição para entrarmos num acordo aí. Senhor presidente Wilson Lima, senhoras e senhores deputados que estão no cafezinho, só a deputada Érica aqui no plenário, pessoal da imprensa, mas só a deputada Érica já me dá motivo para fazer o pronunciamento que eu tenho para fazer. Primeiro, dizer que o presidente Lula caiu 4 pontos percentuais na sua popularidade. Mas eu gostaria de cumprimentá-lo por esse 7 de setembro, por algumas palavras que ele disse. E prestem atenção, porque deveríamos cobrar a sequência dessas palavras. Ele adquiriu aviões caças da França, submarino. O presidente Sarkozy vai comprar alguns aviões da Embraer. E o presidente disse: nós não queremos conflitos. Nós vamos comprar e adquirir esses aviões para proteger as nossas fronteiras. Muito bem. Demorou para fazer um pronunciamento e reconhecer a sua falha como chefe maior do Brasil, como presidente da República, em não incentivar, em não apoiar as Forças Armadas do Brasil. O Exército Brasileiro está totalmente sucateado. O Exército Brasileiro está sucateado. A Aeronáutica também.
Marinha também. A engenharia do Exército, que outrora foi exemplo nesse país, não tem recurso nenhum. Batalhões e mais batalhões, que antigamente tinham 2.000, 2.500 soldados, recrutas, jovens, servindo o Exército Brasileiro, tem batalhão aí que não tem 100. Os carros, é aqueles caminhões de guerra, enquanto tropas, né, todo mundo está motorizado, com uma riqueza em material bélico, o nosso exército sucateado. Mas eu parabenizo, é o primeiro passo, reconhecer que o Brasil está muito aquém de proteger as suas fronteiras. Eu fiquei triste quando um coronel foi fazer uma denúncia do sucateamento do Exército, foi afastado de suas funções pelo ministro da Defesa. Mas eu não podia falar na época, mas hoje eu posso falar aqui dessa tribuna. E agradeço a Deus por isso. Porque precisamos respeitar os soldados do Exército, os militares do Exército, os militares da Marinha, e valorizar aquele que serve à pátria. Porque nós relatamos em programas de ocorrências, vários soldados da aeronáutica, num passado aí não muito distante, 2 anos atrás, 3 anos atrás, soldados se envolvendo com tráfico de drogas, com roubo, com furto, sendo presos, expulsos, porque não tem nenhum valor ao servir a pátria do Brasil. O sonho de um brasileiro, muitas vezes, julgado às traças. Aquele de prestar a continência, de jurar a bandeira, de aprender a mexer com um fuzil, com um FAL, de saber limpar uma arma, de falar de geografia e de estudar as fronteiras do Brasil. E o Exército trabalhando, construindo estradas para o país avançar. Mas tudo isso foi esquecido em nome de uma suposta ditadura que muitos dizem. Eu vivi no regime militar, eu servi o Exército Brasileiro no 36º Batalhão de Infantaria em Uberlândia. Eu tinha orgulho, tive orgulho e saí com diploma de honra por bom comportamento. Foi o melhor período que eu tive na minha vida, de instrução, de educação, disciplina, comportamento. Hoje o que nós assistimos? Jovens querendo servir o Exército e sendo dispensado porque não tem recurso. Jovens sendo dispensado para comer em casa, porque o Exército não tem mais o rancho. É de se lamentar. Mas o presidente deu um primeiro passo. Comprou os aviões e reconheceu que precisamos proteger as nossas fronteiras. Tomara, presidente, abra um pouco mais o seu leque e enxergue o sucateamento das Forças Armadas do Brasil. Obrigado. Érica, vai falar de novo. Vai falar, Igor? Não. Deputado Érica, não vai falar não. Vai falar mais não, vai falar. Deputado Érica Cocai com a palavra. No comunicado de parlamentares. Senhor presidente, essa casa trabalhou de forma muito intensa para que houvesse a contratação de centenas de técnicos penitenciários. A Comissão de Direitos Humanos, com seus 5 membros, não só a Comissão de Direitos Humanos, como a deputada Eurides, a deputada Jaqueline Roriz, estivemos inclusive com o governador do Distrito Federal para dizer da importância
de que aqueles técnicos penitenciários fossem contratados para assegurar os direitos previstos na Lei de Execução Penal, para assegurar que os técnicos e o sistema funcionem dentro das normas de segurança e, ao mesmo tempo, para possibilitar que a sobrecarga de trabalho ela não fosse absolutamente escochante como aquela ocasião. Nesse sentido, foram contratados por volta de 1.000 técnicos penitenciários, 900 mil técnicos penitenciários. E agora nós temos um outro desafio, esta casa, é possibilitar que esses técnicos fiquem no sistema. E digo isso porque ganham por volta de R$ 1.600, R$ 1.600, enfim, é o salário em média destes técnicos, numa disparidade muito grande com quem exerce a mesma função e numa disparidade muito grande com relação aos técnicos penitenciários em nível nacional. Os técnicos penitenciários em nível nacional têm um salário que equivale a por volta de R$ 4.000. Aqui os nossos técnicos penitenciários ganham por volta de R$ 1.600, R$ 1.800 brutos. Eles têm uma gratificação de atividade penitenciária que equivale a 30% do seu salário. Ora, nós temos vários profissionais de várias secretarias que, ao estarem trabalhando em locais com pessoas em restrição de liberdade, chegam a ganhar gratificações de 200%, 100%, 200% do seu próprio salário. Esses técnicos percebem uma gratificação de apenas 30%. Não tem adicional de risco. E ali é uma atividade que, enfim, não há que se ter nenhum laudo técnico, embora ele seja necessário, mas nenhum laudo técnico para que a gente ateste que há um risco no exercício da atividade técnico penitenciário. Então, portanto, esses técnicos penitenciários que passarem um concurso, que como todos os concursos públicos têm um nível de dificuldade muito grande, eles estão em uma condição que, se não for revigorada, se não for modificada, a tendência é que eles não fiquem no sistema. Vários técnicos estão saindo para ganhar por volta de R$ 300, R$ 400 a mais, para ocupar funções que não envolvam tanta penosidade, porque para além do risco, há uma penosidade. Os técnicos que trabalham em sistema de plantão, no sistema penitenciário, na Fazenda Papuda, eles têm muita dificuldade de deslocamento, não percebem adicional noturno. Ou seja, embora trabalhem em escala e trabalhem à noite, não ganham adicional noturno. Este quadro todo indica que é preciso que tenhamos um processo de negociação estabelecido com o governo do Distrito Federal, para que possamos elaborar uma proposta e os técnicos que têm agora o seu próprio sindicato, criaram o seu próprio sindicato para que tivessem forças e, ao mesmo tempo, organização para que essa condição seja revertida, que se estabeleça uma mesa negocial para que se avance as condições desse técnico penitenciário. Senão, em curto espaço de tempo, nós estaremos numa situação muito semelhante à situação em que estávamos antes de que esses técnicos pudessem entrar. Os técnicos não têm nem ao menos carteira funcional. Deveriam ter carteira funcional. Tem porte de arma, andam armados, fizeram um curso de tiros, que foi uma reivindicação, inclusive, da categoria, mas não tem uma carteira funcional. Várias vezes são abordados e são colocados sob suspeição de porte ilegal de armas. Então, portanto, senhor presidente, eu venho aqui para dizer que dia 30 está marcada uma audiência pública, me parece de autoria da deputada Euridice Brito, deputada Jaqueline Roriz, para discutir esta situação, mas que essa casa possa se empenhar como se empenhou para que eles fossem contratados, para que eles permaneçam e nós possamos ter um sistema que não só respeite a dignidade humana, mas dê segurança à população do Distrito Federal. Nós queremos, portanto, adicional de risco, aumentar a gratificação de atividades penitenciárias,
assegurar o adicional noturno para quem trabalha à noite, assegurar o reajuste salarial, porque este valor, o valor do salário dos técnicos, é de quando foi aprovada a lei que cria os técnicos penitenciários. E essa lei foi aprovada em 2005. Até então, há uma inflação de por volta de 15% que corroeu esses salários. Eles, portanto, trabalham hoje com um salário menor do que o salário que foi atestado ou que foi estipulado quando se criou os técnicos penitenciários. Nós queremos que no dia 30, quando acontecer a audiência pública, já tenhamos alguma coisa mais concreta para oferecer a esses profissionais que cumprem uma função tão relevante para a sociedade de Brasília. Indago se algum dos deputados presentes, claro, se gostaria de fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Nenhum deputado quer falar? Então, deputado Rádio Bassu, Vossa Excelência está com a palavra. Aniversário do meu filho amanhã. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Caros deputados. O que eu queria falar era só um comentário, que hoje eu protocolei nessa casa uma indicação já acompanhada do projeto de lei, para ver, porque eu vejo hoje que o trabalho que o governador Arruda fez na nossa educação, fazendo as diretoras concursadas e não indicadas, acho que resolveu muito. Eleitas, né, deputado? Eleitas. E não indicadas, ajudou muito na nossa educação. E o que eu queria sugerir, e pedir até que os companheiros também avaliassem, é a possibilidade de um apoio nesse projeto, aonde o diretor de cada regional de ensino também fosse escolhido pelos professores e também fosse escolhido democraticamente. Porque o que a gente tem acompanhado no Distrito Federal, as diretoras, e muitas vezes, elas não estão tendo a autonomia necessária para poder realizar o trabalho, que fica, muitas vezes, pressionadas por o diretor, que na maioria das vezes é indicado por um deputado distrital, que eu acho que o deputado distrital não devia estar se metendo muito nos assuntos de educação. Ele devia estar se metendo, sim, com Câmara Legislativa, né? Gostaria de pedir o apoio da deputada Eurides Brito, que é muito ligada à educação também, que pelo menos avaliasse essa situação e que quando o projeto viesse à discussão, a gente tivesse pelo menos a possibilidade de discutir esse assunto. Eu, no meu entender, da mesma forma que as professoras elas estão sendo eleitas, eu acredito que o diretor regional de cada satélite também deveria ser eleito. E a pessoa mais indicada para eleger um diretor de regional de ensino, nada melhor do que as próprias professoras e os educadores. E aí o secretário de Educação ficava como indicação do governo, que aí eu concordo que deveria manter esse sistema. Então, era isso a minha posição, que eu queria só dizer que esse projeto está sendo protocolado hoje e que eu gostaria de fazer desse projeto uma realidade. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum parlamentar inscrito, peço ao deputado Bizenato para ajudar a secretária do Trabalho da Mesa, fazer a chamada dos senhores e das senhoras parlamentares, ao tempo que eu faço um apelo a todos os deputados que se encontram nas dependências da Casa do Povo, para que se desloquem até o plenário, para que possamos entrar na pauta propriamente dita. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Bispo Renato, presente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente.
Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputada Eurides Brito, presente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputado Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Ovo, presente. Deputado Raide Massu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Leonardo Prudente, em viagem. Peço, Vossa Excelência, para fazer a chamada das pessoas, dos deputados que não estão ausentes, estão nos gabinetes deles. Eu gostaria que Vossa Excelência repetisse a chamada deles. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Capo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Leonardo Prudente. É preciso que se faça a justiça que o deputado Milton Barbosa esteve aqui, passou e disse que iria ao enterro de uma pessoa do Integra que faleceu, e ele foi prestar sua última homenagem. Não há quórum regimental para a deliberação de matérias neste plenário nessa tarde. Portanto, não havendo nada mais a tratar, agradeço a todos que ajudaram a realizar a sessão e está encerrada a presente sessão.